Vamos à mensagem do Senhor nesta manhã, né, meu Pai querido? Vamos que vamos, né, Pai? Mais um ano, 2022, firme e forte com Jesus. Glória ao Senhor. Sabemos que a nossa sociedade, de forma geral, todo o tempo que a gente tem vivido, enfrentado, às vezes as ondas vêm maiores, às vezes vêm menores, mas sobre todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Você crê assim, amém, amados? E a gente vai, nossa fé sendo sempre estimulada. Eu quero estimular os irmãos, os que estão fortes na fé, quero estimular os que são fracos na fé também, que a Bíblia diz que tem os fracos na fé. O ideal é que ninguém fosse fraco na fé, o ideal é que todos fossem fortes, fortalecidos na fé, mas alguns, às vezes, são alvos fáceis, mais vulneráveis das artimanhas do inimigo. As pessoas também não podem esquecer que existe um inimigo, não pode esquecer disso. Então, eu quero como seu irmão em Cristo, como um pastor, estimular você a fortalecer sua fé em Cristo Jesus, para que você não fique vulnerável, às vezes qualquer situação te faz se afastar, às vezes ficar distante, um pouco mais lento, menos fervoroso na obra do Senhor, um pouco mais distraído, disperso. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que chegou o final do ano, para até se engatar de novo. Você era daquelas pessoas que só engatava depois do carnaval. Vamos ver aí, depois do carnaval, aí vai ver, já é abril. Aí já abri, vou esperar as férias de julho. Aí é julho, aí acabou o ano. Então, para que você seja uma pessoa realmente sempre frutífera, tá? Focada, não deixe que os ventos fortes definam como você vai viver para Cristo. É isso que eu gostaria de dizer para você nesta manhã também. Meus amados, hoje nós estamos aqui no último domingo da série Depender de Deus. E se você soubesse, eu vou falar o nome, vou pensar aqui, talvez eu fale o nome da série que vai começar domingo que vem, que vai ser a nova série temática, começando agora no mês de fevereiro. Mas hoje, domingo, dia 30 de janeiro, é o 5º domingo que estamos trabalhando a série. Você pode dizer o nome da série comigo? 1, 2, 3, já? Depender de Deus, confiar, plantar e colher. Nós aprendemos sobre aprender, como Paulo, a lidar, estar contente em toda e qualquer situação, no dia 2. Aprendemos sobre entregar e confiar porque Deus fará, no dia 9. Aprendemos sobre depender de Deus, vivendo uma vida de sabedoria, que a sabedoria nos leva a depender de Deus. A sabedoria nunca vai te apontar um caminho diferente de depender de Deus. A sabedoria humana, sim, ela vai fazer você se tornar presunçoso. Mas a sabedoria que vem de Deus vai te levar a uma vida de dependência do Senhor. Dependência não é uma vida de preguiça. Depender significa estar alinhado com Deus. Depender, entender os planos que Deus tem. Domingo passado aprendemos que uma vida de santidade também é depender de Deus, porque a santidade aprendemos que não é inerrância, mas a santidade é você viver uma vida consagrada para Deus, você reservar a sua vida para os propósitos de Deus, você entender que há um plano diferente para a sua vida, e isso é consagrar, é você ser exclusivo. Aprendemos sobre exclusividade, e isso também é dependência de Deus. E hoje, se eu pudesse resumir numa frase só o que é depender de Deus, para a gente concluir este raciocínio, está aqui a frase que eu diria: depender de Deus é se unir aos planos e pensamentos dEle. Podemos ler juntos? 1, 2, 3, já. Depender de Deus é se unir aos planos. Vamos ler um pouquinho mais forte? 1, 2, 3, já. Depender de Deus é se unir e pensamentos dEle. Isso. Agora, quais são os pensamentos de Deus? O que significa esta frase? Significa que precisaremos constantemente ter um nível de vigilância na nossa vida, que é muito fácil se afastar dos planos de Deus. O que significa esta frase? Significa dizer o seguinte, que se depender de Deus significa eu não querer o que Deus não quer. Significa dizer: Senhor, eu estou querendo tanto isso, porque é natural de nós seres humanos desejar as coisas, querer,
Até aí é um impulso natural. O problema é o que a gente está buscando. O problema é que a gente muitas vezes sai de forma precipitada, sem ouvir o que Deus tem. Na verdade, a gente gasta 80%, 90% dizendo o que Deus precisa fazer por nós. E 10% quando ouve, a gente ouve. E quando deveria ser o contrário, nós deveríamos investir mais tempo ouvindo a Deus. Senhor, sobre isso que eu quero fazer, sobre essas coisas que eu desejo, eu queria te ouvir. Quais são os teus planos? Quais são os teus pensamentos a respeito disso? Então, o convite neste final de série é a gente inverter essa lógica humana, da gente ouvir mais do que falar, da gente ouvir mais do que dizer o que Deus tem que fazer. É da gente se alinhar com Ele, naquilo que Ele está fazendo. Podemos seguir o próximo slide, talvez explique um pouco melhor, por meio da palavra aqui. Colossenses 1:21 diz assim: isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Então Paulo, quando escreve, ele deixa claro que o problema é o pensamento. O problema é que já começa pensando diferente, os maus pensamentos. E isso nos tornava o que de Deus? Inimigos. Às vezes a gente não gosta de usar essas palavras assim muito, parece que todo mundo vive de qualquer jeito, nunca consulta a Deus. Essa é a vibe da sociedade. Todo mundo que morre vai para os braços de Deus, independente do jeito que viveu. Esse é o senso coletivo, mas não é o ensino da palavra de Deus. Importante a gente ter clareza. É muito bonitinho, é muito fofinho dizer isso, mas a Bíblia não disse isso. Aliás, ela tem letras claras. Ela diz que o tipo de pensamento que a gente adota, abraça, pode nos tornar inimigos de Deus. Ou seja, Deus está querendo fazer algo e nós estamos trabalhando contra. Nós estamos indo por outro caminho. Segue aqui o slide, por favor. Próximo slide. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegrará. Jesus aqui expõe. Jesus conhecia os pensamentos dos seus interlocutores. Jesus conhece os nossos pensamentos. E ele deixa bem claro: o problema é o jeito de pensar. Pensa de forma dividida. Nenhuma cidade, nenhuma família vai permanecer de pé, vai se desintegrar. O problema não é o que aconteceu, o problema é o jeito de pensar. E a nossa forma diferente de pensar de Deus nos leva a nos torna inimigos dele. São essas palavras que Paulo usa aos Colossenses. Paulo não estava escrevendo para ímpios, Paulo estava escrevendo para os santos. Paulo estava escrevendo para pessoas que já conheciam o Evangelho lá na cidade de Colossos. E Paulo está dizendo: é assim que vocês viviam. Eram inimigos de Deus pelos maus pensamentos. A nossa forma de pensar, quando não é o jeito de Deus, não é bíblica, pode nos levar a caminhos diferentes. E Jesus trata de maneira bem clara com essas pessoas, deixando bem claro que pensamento dividido leva à ruína. É lá dentro. Na verdade, não são apenas as ações, porque as ações são apenas as evidências daquilo que a gente pensa. Pode seguir em frente, por favor. Esteja na mesma página do que Deus está fazendo. Aqui não é um versículo, aqui é uma reflexão em cima dos 2 versículos que nós já lemos. Esteja na mesma página do que Deus está fazendo. De qual lado você está? Trabalhando com Ele ou contra os pensamentos dEle? Então, nessa primeira parte da mensagem, eu gostaria de levar você e a mim mesmo, isso é uma reflexão para todos nós. O que eu estou fazendo? Eu estou na mesma página que Deus? Ou na verdade eu estou me pegando, trabalhando contra Ele? A maneira como nós tratamos as pessoas da nossa casa, o cônjuge, a esposa ou o esposo, a maneira como nós tratamos os filhos, os pais, a maneira como nós tratamos com quem vive com a gente, com quem trabalha conosco, a maneira como nós organizamos nossas prioridades, como a gente organiza o nosso dia a dia, a nossa semana. Nós estamos na mesma página que Deus, nós estamos atualizados com Ele,
ou nós muitas vezes nos pegamos trabalhando contra, Deus querendo nos levar a uma direção, Deus querendo realizar algo em nós, Deus querendo nos ensinar uma forma diferente de tratar e de resolver, e a gente indo numa direção contrária, a gente indo para outra direção, como Jonas. Estamos na mesma página que Deus, ou nós estamos vivendo outra realidade, e querendo ou não, trabalhando contra? Deus puxando para um lado, a gente tentando puxar para o outro. Depender de Deus significa a gente ter uma disposição de abrir mão do nosso jeitão para abraçar o jeitão de Deus, do Pai. Amém, meus amados? Eu pergunto para você honestamente, quem você acha que tem a melhor ideia, você ou Deus? Quem você acha que tem um plano mais perfeito, nós ou o Senhor? O que é mais inteligente, abraçar nossas convicções ou as direções de Deus? O fato é que a nossa natureza nos leva ao pensamento dividido. Nós nos tornamos dúbios, nós nos tornamos pessoas, homens e mulheres de duplo ânimo. Permitimos que as coisas definam como nós vamos viver. Então é isso que nós estamos combatendo nesta manhã, pela palavra de Deus. Depender de Deus significa estar na mesma página que Ele. Seguindo em frente, os maus pensamentos têm endereço, onde é? Marcos 7,21 revela, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. E o texto de Marcos, ele continua dizendo, ele vai dando uma descrição de coisas que na verdade começam dentro de nós. E esse versículo, ele é uma luz que ilumina a ideia de que o ser humano ele tem muita tendência de encontrar culpados. As pessoas que me fizeram isso, são as pessoas que me levaram a agir assim, e na verdade a Bíblia diz que tudo isso começa dentro de nós mesmos. A questão é no nosso interior. É verdade que há pessoas que não são legais, não são boas, há pessoas que são injustas, há pessoas que nos prejudicaram, assim como talvez você e eu já, querendo ou não, já também não fomos nada legais com alguém nessa vida. Mas o fato é que a palavra, ela põe a coisa certa, os pingos nos is. É lá do interior do nosso coração. Às vezes nós dizemos, não, mas a pessoa que me levou a agir assim, não, ela agiu assim. Mas o fato é que você, se conhecesse a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, você não ia permitir que as pessoas determinem como você vai viver e reagir. É isso que a palavra está nos ensinando. É lá no interior do coração dos homens. E quando fala coração, fala da nossa origem, da origem das nossas vontades. É lá que tudo nasce. Não são as pessoas, não é a sociedade, não são os tempos modernos, nada disso é no meu coração, é no meu interior. Vivemos um momento mais difícil. Queridos, o que é momento mais difícil? Tem mais as pessoas agora, mas também há 500 anos era muito difícil também. Há 1000 anos era uma barbaridade, nem existia Estado de Direito, não tinha leis, nada. Os grandes ditadores faziam o que quisessem, como existe hoje ainda. Mas o que é difícil? Na verdade o que é difícil é o nosso coração. É o nosso coração que precisa ser transformado. Nossa, tem gente que tem um temperamento difícil, sim. Tem gente que elas mesmas falam assim, eu sei que não é fácil lidar comigo. Mas deveria, na verdade, olhar para Jesus, né? Toda pessoa transformada por Jesus, ela começa a se tornar como Jesus. Você acha que Jesus era o tipo de pessoa que fala assim, Pedro, não é fácil lidar comigo não, hein? Eu sou uma pessoa, você pense antes de me negar. Porque eu sou assim, eu sou Jesus, calmo, mas não pise no meu calo. Precisa começar a ser transformado. Então, está aqui a palavra dizendo que é o nosso jeito de pensar. Os nossos pensamentos têm que estar linkados com Deus. O interior do nosso coração precisa ser transformado. Ninguém é culpado ou responsável pelas más escolhas, pelas decisões erradas, pelas más atitudes. É no nosso coração. Continuando aqui, pode seguir em frente. Olha o que o salmista diz
Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Ele pode dissipar toda a confusão de pensamento por meio do amor e consolo oferecidos. Aqui, quando o salmista fala de dúvidas, ele não está dizendo, eu não sei se eu como uma pizza de 4 queijos ou de calabresa. O salmista, se você conhecer a linguagem dos salmos, ele fala de coisas da alma, de profundezas da alma. O salmista está expondo aqui que a mente de uma pessoa que ainda não entendeu os pensamentos de Deus, ela é confusa, mas Deus é amoroso, porque Ele reconhece, ao invés de Ele culpar terceiros, Ele diz, o teu consolo me deu esperança e ânimo, eu recebi direção. Então, a primeira parte da mensagem está dizendo o seguinte, há uma realidade, vamos ser bem claros, os nossos inimigos, os nossos pensamentos distorcidos, equivocados, enganosos, nos levam naturalmente a nos tornarmos inimigos de Deus, ou no mínimo inimigos daquilo que Deus está fazendo, nos levam normalmente a direções contrárias, e esta distorção começa dentro de nós mesmos, não tem a ver com a nossa realidade, com a cultura, com as pessoas que vivem conosco, isso já é natural, já nasce com a gente, já é um acessório nosso. E qual é o caminho? Fazer o que o salmista fez, ele reconhecer que Deus nos amou, mesmo a gente sendo tão errado, seu consolo, seu ânimo, teu consolo me deu esperança e ânimo, o Senhor está aqui, por isso que Ele nos uniu aqui, por isso que quanto mais a gente sabe de quanto mais a gente foi perdoado, mais o nosso louvor é expresso. Quem muito ama é porque sabe o quanto foi perdoado, quem muito ama sabe o quanto foi transformado. E aí então, seguindo em frente, Isaías então agora começa a apontar o caminho, meus pensamentos são diferentes, e isso começa comigo mesmo, eu sou o problema, o Senhor me amou, para que eu não viva com a minha mente confusa, sempre apertando a tecla errada, sempre apertando o botão errado, desalinhado com os planos e pensamentos de Deus. E agora o profeta Isaías, ele começa a apontar um caminho, como que eu faço isso? E ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos, o Senhor dizendo, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A mudança verdadeira começa com o abandono dos pensamentos enganosos, deixe e se converta, essas duas palavras são encontradas nesse texto da profecia. Se converter significa eu estava andando e me converti, mudei a direção. A direção é isso, é essa, deixe, abandone, entenda isso, que os pensamentos de Deus são mais altos, são muito mais altos, os caminhos de Deus são muito melhores, os nossos pensamentos eles não são naturalmente iguais aos pensamentos de Deus. E qual que é o caminho? Deixe. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não é pio, que não tem temor a Deus. Então assim, você que agia dessa forma, deixa o seu caminho, abandone, deixa para lá, se converta, mude de direção imediatamente, não fique justificando a justificativa do injustificável. Tem gente que gasta anos da sua vida tentando explicar. Você já conversou com pessoas que tentam ficar explicando o seu erro? Ela fica lá explicando, ao invés de chegar e falar assim, sabe qual é o problema? O problema sou eu mesmo, eu errei, eu podia ter agido melhor, me perdoa, como que eu posso reparar, o que eu posso fazer? É tão mais simples, gente, é tão mais simples, mas como o ser humano tem um dom para complicar as coisas, o dom para tornar a vida mais difícil, o dom para arrumar problema. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que não será essa a realidade da nossa vida. Você pode declarar para o seu irmão, falar assim, seja mais simples, como Jesus. Ei, você que está na internet, aqui no YouTube, por favor, não complica mais.
Não arrume um erro contra o erro. Olhe para o texto da profecia. Simplesmente deixe, fala, estava errado, acabou. O que Zaqueu fez? Zaqueu, que era um cobrador de impostos, ele desceu da árvore porque foi abordado por Jesus, foi transformado, convidou Jesus para jantar na casa dele. E lá no jantar ele falou assim, ó, tudo que eu tomei das pessoas, porque ele era um cobrador de impostos e eles eram corruptos, falou, tudo que eu tomei das pessoas eu vou devolver, e 4 vezes mais. Aí Jesus declara o quê? Hoje entrou salvação nessa casa. Então Jesus não deixou, olha que bonito, olha aí o Zaqueu, ele foi no culto, ele disse que a vida dele vai ser só de Jesus agora. Não, que hora que entrou a salvação? Quando ele deixou seu caminho e se converteu, mudou a direção. Quando ele mudou seu pensamento. Por isso, irmãos, que eu acredito sim, que nós podemos num culto como esse, entregarmos nossa vida ao Senhor, tudo isso maravilhoso. Essa é uma prática que tem 200 anos, ela não fez parte de 1800 anos da história da vida cristã. Então tem hora que eu faço apelos aqui, tem hora que eu não faço, esse não é o problema. Eu posso fazer hoje, posso não fazer, não é essa a questão. A questão é o que a gente vai fazer daqui, o quanto a palavra mudou nossa forma de pensar. O quanto você de fato vai levar isso a sério, vai colocar isso diante do Senhor, falar, Senhor, eu quero viver. Zaqueu não falou palavras mágicas, Zaqueu falou assim, tudo que eu tomei está sendo devolvido, porque agora eu sou um homem transformado. Ele teve um encontro com Jesus, hoje entrou salvação nesta casa, é mudança de pensamento. Estava andando, eu era um cobrador de impostos, subi na árvore que eu queria ver Jesus, Jesus me abordou, me chamou pelo nome, tive uma experiência com o Filho de Deus, minha vida é transformada, minha forma de pensar é transformada, nunca mais vou roubar e o que eu roubei eu vou devolver, 4 vezes mais. É isso, salvação é você não gastar tempo se justificando. Depender de Deus é você, nesse sentido que estamos falando hoje, é você reconhecer o erro e reparar rapidamente. Rapidamente. Seguindo aqui. Efésios 4, 22 a 24 diz, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Olha aqui, livrem-se e deixe que o Espírito renove seus pensamentos. Este é o caminho. Livrem-se, arranca. Você já se enganchou em alguma coisa? Você já percebeu? Você já estava um dia andando num lugar um pouco mais com árvores e ali talvez algum bicho, alguma cobra, alguma aranha, alguma coisa que representaria, né, talvez alguma picada, você fica olhando assim, não, quando você quer se livrar, você se livra rápido. Se livra rápido. O pecado ele é mortal, se livra rápido, não fica olhando, fica admirando. Livrem-se e deixe que o Espírito agora comece a ser o seu mentor. Renovar os seus pensamentos. Este é o caminho de depender de Deus, o Espírito Santo de Deus. Vamos dizer algo para o Espírito Santo agora. Diga, Espírito Santo, renove os meus pensamentos. Diga, eu quero abandonar minha velha forma de pensar. Diga, eu quero me revestir da natureza nova. Eu quero me livrar da antiga natureza e me revestir da nova natureza. Amém, meus amados? Você deseja isso para a sua vida? Quantos querem estar alinhados com os pensamentos de Deus? Você está recebendo isso na sua vida? Você deseja isso para a sua vida? Você quer aplaudir o Senhor nessa manhã? Se você deseja viver essa realidade? Viveremos assim. Agora, segue aqui por favor. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aqui está a receita. Aqui você tem que aprender a mudar a direção do seu pensamento agora. Para cima.
Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isso aqui serve muito para os tempos que a gente está vivendo, inclusive com uma informação, um acesso muito fácil à internet. A palavra está dizendo, não adianta, cara. Se você vem uma vez por semana num culto, fica aqui 1 hora e meia, 2 horas, e você investe boa parte do seu dia, abre seu notebook, e você vai caçar um monte de coisa que não é de cima, que é dessa terra, qual é o resultado que você quer? Porque você está enchendo o teu lugar de pensamento de lixo muitas vezes. Muitas vezes conversando com homens, e não é só homem não, mulher também já, existe um número grande de mulheres que muitas vezes vão por esse caminho. A maioria, o espectro maior é de homens. Por exemplo, o caminho da pornografia, que adoece o ser humano. Adoece. Ele começou um dia. Por quê? Porque a atitude do coração, desejo de ver. Ah, não, mas foi a pessoa que mandou. Não, não foi a pessoa. Porque você poderia ter rejeitado. Você poderia olhar e falar assim, mas peraí, isso aqui são os planos de Deus para a minha vida? Não são, então não vou nem olhar. Isso aqui é verdadeiro? Isso aqui é honesto? Isso é justo? É puro isso aqui? E homens que ficam entorpecidos pela pornografia, ficam com sua mente doente, muitas vezes não conseguem se relacionar dentro da sua própria casa, intimamente com a sua esposa, porque eles ficam adoecidos, quando não querem levar para dentro do lar as práticas da pornografia. Ou então, eu não vou aprofundar porque não é o fórum aqui, eu só quero dizer o quanto isso adoece. Som. Alô? Alô, alô? Alô? Melhor. Onde que eu... Falando da pornografia, né? Hã? Quanto isso adoece. Quanto isso adoece. A pessoa pode estar dentro da igreja escrava de pornografia. Pode estar dentro da igreja. Pode estar dentro de um culto como esse, vivendo uma vida assim. Porque, você entendeu, querido? Deus não se deixa enganar por uma ação. Ah, eu fui no culto domingo. Mas a questão, como que eu penso? É o jeito que eu penso. Quando você vai abrir um computador, é o jeito de pensar. Se você é o tipo de pessoa que quando abre ali, acho que Deus não está olhando agora. Só para ver. É o jeito de pensar. Não é o problema se você está sozinho ou não. É a sua forma de pensar. Porque se você começar a corrigir, entender que o Espírito Santo está com você e falar, Espírito Santo, minha natureza carnal me levaria para cá, mas como eu estou deixando, e o Senhor está renovando o meu pensamento, eu quero seguir os pensamentos, porque o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. Então eu quero usar meu computador de uma forma nova. Tem algum problema ver algum entretenimento? Tem pessoas que não poderiam ver nem um minuto mesmo, porque tem imaturidade completa. Agora, quanto tempo se gasta com isso? Essa que é a questão. Quanto tempo você investe tempo nessas coisas e deixa de produzir para você mesmo, para crescer? Eu sei, amados, que não é fácil. Está ali, está à mão. Mas se você realmente... é o jeito que você começa o dia. É o jeito que você começa o dia. Se você começar disperso, se você não começar pensando no que é do alto, se você não declarar algumas coisas para você mesmo com base na palavra, se você não começar com foco, provavelmente o seu dia vai ser improdutivo, provavelmente você vai trabalhar contra Deus em alguma área, provavelmente você vai atrasar o trabalho de Deus em alguma área da sua vida, provavelmente você vai retardar alguma coisa que Deus já estava fazendo, provavelmente você vai tomar uma decisão errada, vai fazer uma escolha ruim, você vai se associar a pessoas de forma equivocada, se você não começar e levar o seu dia, os seus minutos a sério.
Tudo isso vai impactar a sua vida, e a maneira como você impacta as pessoas. Seguindo aqui em frente, depender de Deus está ficando mais real, se você começar a viver assim. A direção dos seus pensamentos mudou. Provérbios 21:5 diz: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Então, a palavra de Deus diz: o diligente é a pessoa centrada, é a pessoa que tem uma direção. Essa pessoa, o jeito de pensar dela é diferente, ela está sempre pensando em abundância, ela é generosa, as coisas têm capacidade, porque no reino de Deus as coisas se multiplicam, ela transmite vida, ela tem abundância. Mas quem não está pensando assim, quem é precipitado, quem não pensa de acordo com a palavra de Deus, quem não pensa biblicamente, tende a pensar para a pobreza. É aquela pessoa que tudo se esvai. Como alguém já disse, que há pessoas que administram tão mal a sua vida, que se colocar lá no deserto do Saara, em 5 anos vai faltar areia, que ela tem um dom de perder tudo. Por quê? É o jeito de pensar, é a forma de pensar. Avisa seu irmão, fala assim: é a forma de pensar, meu amado. Que nós entendamos isso nessa manhã. Não é que a pessoa mais legal, que você, que essa pessoa é mais legal, essa pessoa não é. Essa pessoa assim, eu sou assim. Até o jeito que você fala de você tem que mudar. É o jeito de pensar. É a mentalidade. Não é se você está mais bonitinho, se você participou daqui, dali, se você cantou melhor. É o jeito de pensar, é isso. Depender de Deus é mudar completamente a forma de pensar. O software. Seguindo em frente aqui. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Isso aqui serve para você entender que a palavra de Deus, as letras praticadas que se tornam vida, quando você medita com integridade, com sinceridade, a palavra de Deus ela vai te colocar de frente, até com as coisas mais íntimas, eu já disse domingo passado, tem resposta para tudo aqui, para tudo. Você não vai permanecer em trevas, você não vai ficar em escuridão se você tiver a palavra de Deus à sua frente. Ela é penetrante, ela é cortante, isso é bênção. Unir-se aos planos e pensamentos de Deus exige disciplina e posicionamento. Coloque para mim, tem mais um texto aqui. Olha, esse texto aqui eu queria que você decorasse ele, 2 Coríntios 10:5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Eu gostaria que você lesse comigo a segunda parte do versículo. Vamos ler juntos? Levamos ali? 1, 2, 3, bem forte, vamos lá. Levamos todo pensamento rebelde e o ensinamos. Sabe o que significa isso? Cativo é preso. De vez em quando você vai se pegar com pensamentos rebeldes. Você vai lá usar seu computador, você interagiu com alguém, com seus pais, com sua esposa, seu esposo, vai na hora, vai dar um pensamento rebelde. Não, rebate aí, fala isso, liga seu computador, faz assim, não, faz desse jeito, empurra com a barriga, deixa para depois, xinga também, não sei o que, escamoteia aí, vai vir um pensamento rebelde. E Paulo está ensinando, pega esse pensamento rebelde, prende ele, e fala assim, tu vai obedecer a Cristo, leva ele cativo, ensina ele a obedecer a Cristo. Tem hora que você tem que ser firme com você é muito firme com as pessoas, você espera tudo de todo mundo, mas e de você? Seja mais flexível com elas, e seja mais firme com você mesmo. Pegue você mesmo e fala assim, Fernando, essa área aqui, você não enrolava aqui, esse tempo, você gastava um tempo enorme com isso, pois agora você vai ter um tempo mais produtivo, você vai honrar a Cristo com o seu tempo. Leve o teu pensamento cativo, à obediência de Cristo Jesus. Nessa área da sua vida não era assim? Agora você vai obedecer a Cristo. Você tem que dizer para você mesmo, 1, 2, 3 já, diga seu nome bem forte, 1, 2, 3 já, diga assim, aprenda a obedecer a Cristo
diga na sua vida financeira, diga na sua vida espiritual, diga nos seus relacionamentos, diga no cuidado com a sua saúde, na sua visão extraordinária. Diga seu nome mais uma vez, 1, 2, 3, já. Diga: aprenda a obedecer a Jesus Cristo. Palavra. Não seja leve com você mesmo, que dá errado isso aí. Aqui é a estratégia, querido. Você entrou na escola de Deus e o treinamento é forte. Para a gente concluir aqui, pode seguir em frente. Irmãos, aí Paulo conclui: suplico-lhe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, ponham fim às divisões entre vocês, antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Quem poderá ser útil para pôr fim às divisões e unir em pensamento e propósito? Paulo mais uma vez tocando: o problema é o pensamento, é o jeito de pensar. Quem é que vai ter, aqui vou usar uma linguagem, as manhas? Quem vai ter a moral? Quem vai ser o cheio do Espírito Santo aqui, para ser o tipo de pessoa que, ao invés de ficar dividindo, une? Ao invés de ficar tentando disputar e competir, que o seu pensamento é melhor, é mais refinado, começa a pensar de forma bíblica, para levar todos a terem um pensamento e propósito. É isso que Paulo está ensinando, porque Paulo sabia que o problema é o jeito de pensar. Por isso que a palavra ensina: você se associar com pessoas que pensam completamente diferente. A pessoa pode ser linda, maravilhosa, cheirosa, é o jeito de pensar. Mentalidade, é isso que Deus quer nos transformar. Se eu pudesse resumir a mensagem de hoje num pequeno texto, seria esse aqui, olha: os maus pensamentos originados em nosso interior nos separavam de Deus, que assim mesmo nos amou e nos livrou em Cristo. Agora, espera-se de nós o abandono destes maus pensamentos, e o deixar que o Espírito Santo os troque por novos. A palavra de Deus, que ilumina a nossa mente, vai direcionar nossa forma de pensar para cima e para a abundância. E o nosso posicionamento nos levará a uma vida de obediência e unidade em Cristo. Ah, pastor, está muito difícil essa frase inteira aí. Por favor, né, irmãos, não tenha preguiça de pensar. A vida não é só de mingauzinho, não. O Evangelho exige de nós raciocínio, é isso aqui, ó. Estava ruim, os pensamentos nos tornavam inimigos. Fomos amados, fomos livrados em Cristo. Agora espera-se de nós que abandonemos esses maus pensamentos, porque a força deles em nós foi diminuída, foi, aliás, anulada. Nós não podemos mais ser escravos daquilo que foi destruído em nós. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, colocar pensamentos novos. E a palavra, que é a espada do Espírito, vai iluminar nossa mente. A gente vai pensar para cima e para abundância. Diga assim: para cima e para abundância. Vamos lá, para cima e para abundância. Mais uma vez, 2, 3, já. As irmãs. Irmãos, vamos aqui inspirar nossas irmãs. 1, 2, 3, já. Todos nós juntos, 1, 2, 3, já. Toda vez que você pensar de forma diferente de Deus, vai ser para baixo e para escassez. Guarde isso no teu coração, beleza, pegou a mensagem de hoje. Toda vez que você quiser fazer do seu jeito, normalmente vai dar errado, é só uma questão de tempo. Deus te deu inteligência, Deus não quer que você anule sua inteligência, mas a sua inteligência sem a direção de Deus não vale para nada. Vai pensar para baixo e para escassez. Mas quando a gente tem os nossos pensamentos voltados para a palavra, é para cima e para abundância. É para cima e para abundância. Tudo que eu vou fazer isso, Senhor, o meu jeito não queria fazer isso não, minha forma de pensar não é assim não, mas o seu jeito vai ser para cima e para abundância. Vamos ficar de pé nessa hora, meus amados. Você recebe a palavra do Senhor nesta manhã? Se você quiser os slides, coloque aí, depois você pode apontar seu celular, pegar, final do culto, vamos deixar aqui, pode pôr o próximo slide. Não tem da QR Code aí, que a turma preparou?
Acha aí, depois põe, por favor. Põe a mão no seu coração. Você que está participando online também. Deus está te chamando para pensar para cima e para abundância. Seus relacionamentos, eles apontam para cima, que é justo, é amável. O Senhor está nisso. Se não tiver, você não vai perder nada de abandonar isso. O que você está fazendo, está apontando os seus pensamentos para cima, é amável, é honroso, então você não vai perder nada se não fizer. Não está perdendo nada. Fique tranquilo. Senhor, nesta manhã, nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus para uma verdadeira e profunda transformação. Eu peço aqui sobre todos que estão aqui participando online, que recebam do Senhor a capacidade que o Espírito Santo nos dá de alteração dos nossos pensamentos, da rota, da forma, do jeito de pensar. Senhor, são muitas variáveis, o contexto cultural, às vezes famílias desajustadas, experiências traumáticas. Senhor, talvez alguns de nós estamos ainda no modo estresse pós-traumático, passamos por situações duras, esquecemos de olhar para a Tua Palavra que ilumina o nosso caminho. Talvez, Senhor, alguns aqui estão vivendo, sendo dirigidos pela tristeza, pelo abatimento, pela falta de esperança. Nós abandonamos tudo isso nesta manhã. Não devemos explicação nenhuma a estas coisas, e nós abraçamos o Teu jeito de pensar. Queremos estar na mesma página que o Senhor. Abraçamos o ensino da Tua Palavra, a luz que vem das Escrituras. Nesta manhã, Senhor, transforma-nos pelo poder do Espírito Santo. Transforma a nossa vida. Convido você a estender suas mãos e repetir essa oração comigo. Diga: em nome de Jesus. Eu sou um filho ou uma filha, diga aí, que aprendeu, diga, tem aprendido a depender de Deus. Diga aí, nesta manhã, eu aprendi o jeito certo de pensar. Diga, é olhar para as Escrituras. Diga, é estar na mesma página daquilo que Deus está fazendo. Diga, eu rejeito a minha própria forma, meu próprio jeitão, que muitas vezes eu nem sei como é que foi formado. Diga, e eu abraço a sabedoria que vem do Senhor, para estar alinhado com os planos e os pensamentos de Deus. Diga, torna-me, Senhor, uma pessoa que pensa naquilo que está acima e para a abundância. Diga, em nome de Jesus, eu abraço nesse dia, com fé em meu coração, em obediência às Santas Escrituras, que eu viverei de acordo com a Tua Palavra. Diga, para cima e para a abundância. Diga mais forte, para cima e para a abundância. Mais forte, para cima e para a abundância. Porque depender de Deus é viver para cima e para a abundância. E se você aplauda bem forte ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo rico alimento, te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos, Senhor, pela Tua direção. Eu estou olhando para pessoas que vão viver para cima e para a abundância. Onde você colocar as suas mãos e a planta dos seus pés, ali vire um lugar que pense também para cima e para a abundância, em nome de Jesus.